Primeiro, é importante entender a oportunidade, que a gente viu que são imóveis que foram retomados pela Caixa, né? Ou seja, oferece aí condições especiais, que é a entrada do financiamento com apenas 5% de entrada sobre o valor de arrematação, e esse valor de arrematação pode ter um desconto aí que na média é 30%, 40%, 50% de desconto, e a própria Caixa anuncia informando que pode chegar até 90%. Mas na média, na prática comum, é na faixa aí de 30% a 50% de desconto, que é um bom desconto sobre o mercado comum. Além disso, a gente pode ter aí diversas dúvidas, né? Diversas situações onde as pessoas às vezes têm receio de participar do leilão da Caixa. E essas dúvidas se relacionam da seguinte forma. Por exemplo, muita gente pergunta se o imóvel tem débito. Se o imóvel tiver débito, a gente faz uma análise prévia antes de entrar no leilão. Verifica se tem débito de condomínio ou de IPTU e quem vai pagar aqueles débitos. Pode ser a Caixa pagando parte deles ou integralmente, ou pode ser o arrematante. Então a gente verifica o valor de débito, se esse valor não tira aí a margem de desconto, o que seria interessante. Se o imóvel tem ação judicial, alguns imóveis podem ter ações judiciais e geralmente são de dois tipos: ação do condomínio contra a Caixa, cobrando os débitos de condomínio, ou ação do condomínio contra o antigo proprietário, cobrando os débitos de condomínio. Então a gente verifica quem vai pagar esses débitos se houver ação relativa a isso. Ou então a ação, no segundo caso, do ex-proprietário contra a Caixa solicitando impedir o leilão, mas isso só acontece até o segundo leilão e se ele pagar a dívida dele junto à Caixa. Um outro ponto importante, muita gente tem dúvidas sobre débito de água, débito de conta de luz. Isso daí recai sobre o CPF de quem estava residindo no imóvel e não sobre o imóvel. A conta de água e de luz, quem paga é o morador, não é o imóvel que é responsável, não é o imóvel que fica atrelado, não é o documento do imóvel que registra ali aquela pendência de água e luz. Então, simplesmente, alguém morou em um imóvel e não pagou a conta de luz, aquela conta de luz e água fica atrelada ao CPF dele, basta você tomar posse do seu imóvel e solicitar o religamento de água e luz no seu CPF como contratante daquele serviço. O imóvel pode estar danificado, muita gente fala, imóvel de leilão vai estar tudo quebrado. Gente, quem morou nesse imóvel geralmente é uma pessoa comum no mercado que teve ali um financiamento aprovado, onde a gente sabe de toda a burocracia, teve que comprovar uma renda estável, teve que passar por toda aquela análise e às vezes passou por uma situação financeira onde não pôde arcar ali com a sequência do seu financiamento ou preferiu não fazer. E assim, esse imóvel, com base já na lei de alienação fiduciária e com base no contrato que essa pessoa assinou ao tomar o financiamento, ele foi consolidado. Ah, mas se porventura esse imóvel tiver quebrado, alguém quebrar o imóvel ali por algum motivo, os descontos que esses imóveis oferecem geralmente cobre uma eventual reforma que você quiser fazer nesse imóvel, porque qualquer imóvel que você compra usado, até mesmo por gosto, você vai pintar esse imóvel, vai trocar o piso, seja no primeiro ou segundo momento. Agora, o que vai quebrar no imóvel fora isso? Vai quebrar as paredes, jogar na cabeça do vizinho, no condomínio, jogar lá do alto do prédio? Vai demolir o imóvel todo? Óbvio que não. E outra coisa, a parte estrutural ela é avaliada ali pelo engenheiro da Caixa ao fazer aquele contrato de financiamento. Então aquilo lá fica registrado que aquele imóvel tem toda a estrutura. Se alguém destrói, em eventual caso, esse imóvel, a gente pode comprovar, né, que houve aquele dano proposital ali e a pessoa pagar por aquele dano que houve naquele imóvel dessa forma. Mas em todos os casos, ninguém vai sair demolindo o imóvel e jogando as paredes aí no seu vizinho, jogando uma janela do alto de um apartamento. E mesmo que tiver um dano, por exemplo, de um vaso, de uma pia, ou sei lá, pichar a parede, quebrar uma porta, são coisas que você tem que analisar ali a sua margem de desconto. E se você tiver que fazer uma eventual reforma, ainda compensa em relação a comprar um imóvel no valor comum de mercado. Além disso, é possível visitar o imóvel? Não. A Caixa não desocupa os imóveis ao consolidar e também não faz fotos internas, não disponibiliza chaves para visitas, mas se tiver ocupado, a gente cuida da desocupação na assessoria com um jurídico especializado e isso ocorre de duas formas, de maneira extrajudicial, ou seja, faz uma notificação extrajudicial, negocia amigavelmente e, se necessário, faz uma desocupação judicial. Essa desocupação judicial ocorre por meio de uma ação de emissão na posse e geralmente leva em torno de 30 a 120 dias para desocupar. O custo disso, dentro da assessoria,
acaba sendo muito baixo do que você fazer com qualquer advogado no mercado que não seria nem especializado nessa área. Então a gente tem um time jurídico com advogados especializados para cuidar disso para você. Outro caso, você vai precisar aí, às vezes, de financiamento. Então a gente cuida também da aprovação, simulação e aprovação do seu financiamento junto à Caixa por meio de correspondente bancário. Quanto tempo para desocupar? Conforme eu disse, em torno de 30 a 120 dias. Fora isso, a gente precisa se atentar aos custos e prazos. Qual que é o prazo para desocupação? 30 a 120 dias. Qual que é o prazo para pagar o leiloeiro? Na data de arrematação. Se for venda online ou venda direto online, não tem o custo com o leiloeiro. Qual é o prazo para pagar o imóvel? Entrada do financiamento, ou 5% mês que vai usar o FGTS, e até 2 dias úteis após a arrematação. Pagamento à vista, até 2 dias úteis após a arrematação. O prazo para pagar documentação, ITBI, registro, custos cartorários, isso daí ocorre numa faixa aí a partir de 15 dias após arrematar. Então, é importante que na data da arrematação você já tenha os seus recursos disponibilizados e esse custo aí de documentação você pode reservar 5% sobre o valor de arrematação, assim como é o custo também do leiloeiro, caso haja leiloeiro. Já incluindo ITBI, registro, custo cartorário, você reserva 5% sobre o valor, o qual vai ser a sua arrematação, que dá ali para você pagar a documentação do imóvel. No caso da ação de emissão na posse para desocupação, se necessário desocupar sem ser de maneira extrajudicial, ou seja, amigável, se for necessário a emissão na posse, a ação, você vai ter o custo de 1,5% pago direto ao Tribunal de Justiça, que é o custo daquela ação sobre o valor de arrematação do imóvel. Então a gente viu aqui a oportunidade do que se trata, quais são as dúvidas, as objeções, né, aquilo que te impede de seguir no leilão da Caixa. E para buscar as opções, você tem uma ferramenta muito prática, a qual você vai ter acesso aqui na sequência, onde te possibilita buscar os imóveis diretamente a partir de um mapa e opções essas que estão aceitando financiamento. Basta seguir aqui, se cadastrando e encontrar na sua cidade ou na região que você tem interesse aquela opção que seja mais viável. Você clica aqui dentro do site, você clica aqui após fazer o seu cadastro, coloca aqui filtro, né? Clica nesse botão aqui, nesse círculo aqui inferior direito. Seleciona aqui o estado qual lhe interessa. Vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo. Aí aqui você pode filtrar a cidade ou não. Vou deixar em aberto. Vou fechar aqui o filtro. Então aqui eu vejo diretamente no mapa, diretamente na localização que me interessar, quais são as opções que a Caixa está vendendo. Então aqui eu tenho diversas opções, inclusive aceitando financiamento. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma casa em Itanhaém, no litoral. Ó, já vejo aqui valor de avaliação 260 mil, valor mínimo de venda 165 mil. Aqui eu posso ir direto para o site da Caixa nesse botão e aqui eu posso abrir uma calculadora de viabilidade. Nessa calculadora de viabilidade, eu já tenho aqui todos os dados. Qual que vai ser a rentabilidade mensal se eu quiser pegar esse imóvel para investir? Qual que é o valor de arrematação? Eu posso alterar aqui, né, conforme até onde eu quero fazer proposta. Valor de avaliação ele já puxou aqui os 260 mil, mas eu posso alterar se eu pesquisar no mercado e ver que esse valor de avaliação é superior. Qual é o valor que eu quero revender esse imóvel? Então eu posso colocar aqui corretagem na revenda, se eu quiser revender com algum outro imobiliário ou corretor após eu arrematar esse imóvel. Se eu for financiar, eu coloco aqui quantos por cento de entrada que eu vou dar, quantos por cento de entrada que vai ser necessário para esse caso. Então eu consigo simular aqui todos os custos e ter um resumo aqui, né, de quanto eu vou desembolsar, incluindo tudo, né? Se eu comprar esse imóvel e ficar com ele 12 meses, pagando aí as parcelas do financiamento, condomínio, IPTU,
valor que eu vou gastar de documentação, taxa do leiloeiro, tudo, vamos supor que eu gaste aí 69 mil. No final, eu vou ter um retorno aqui de 9,5%. Aí é importante você, na sua simulação, alterar aqui com base naquele imóvel específico. Vamos supor que o imóvel esteja na venda online ou venda direto online. Então eu coloco aqui 0% de taxa do leiloeiro. Vamos supor que eu não preciso da desocupação extrajudicial, da desocupação judicial. Eu preciso somente da desocupação amigável e já consiga desocupar, o imóvel esteja desocupado. Pode acontecer também. Então aí já altera esse valor aqui, ó. Capital desembolsado caiu de 69 mil para 58 e, consequentemente, o meu valor aqui de retorno já mudou bastante. Nesse caso aqui, com pequena mudança, 2% ao mês, o que é um valor absurdo comparado a outros investimentos. Inclusive aqui, a gente tem no final um relatório com base no que a gente preencher aqui para esse imóvel específico. Eu posso inclusive marcar aqui se ele vai ficar alugado por um período, né? Se eu vou alugar esse imóvel até eu revender. E isso também vai influenciar aqui na minha simulação. Vamos colocar aqui que o imóvel ficou alugado por 5 meses. E o valor de aluguel mensal foi de, vamos colocar aqui, R$1.000. Valor de condomínio, eu posso marcar aqui, ó, se o aluguel já cobre condomínio IPTU. Vou marcar aqui sim, ou seja, eu não tive que descontar do valor de aluguel depois condomínio IPTU. Isso já foi pago pelo inquilino. Então aqui, a minha rentabilidade já alterou mais ainda. Capital desembolsado, 54 mil. Rentabilidade, 2,69. Então eu vou alterando conforme o cenário aqui real e ideal, o qual eu estiver buscando. Então aqui no final tem um relatório, né, dessa inteligência financeira aqui, para esse imóvel específico, na data aqui para junho de 26. Então aqui a gente tem todas as informações, uma lista aqui de quais são os custos que eu vou ter para esse imóvel, entrada do financiamento, comissão do leiloeiro, se houver, documentação, honorário de assessoria. Por que honorário de assessoria? Aqui você tem a opção, após a sua simulação, de salvar também esse relatório. Então você clica aqui em salvar. Aqui você tem uma comparação com base no benchmark, ou seja, em outras possibilidades de investimento, inclusive poupança, que não seria, na minha visão, investimento, né, já que a gente tem um pouco. Comparado aí também com o Ibovespa, que é o principal índice aí da Bolsa, né, onde engloba as principais ações. Comparado com o CDB, ou seja, a taxa CDI, né, que é o rendimento aí do CDB, que é uma modalidade de renda fixa. Comparado também com o índice de fundo imobiliário, que é o IFIX, comparado com o IPCA, que é a inflação, né? Então eu tenho aqui uma breve análise que engloba toda a comparação de quais seriam as outras alternativas a esse investimento, me trazendo muito clareza aqui na hora de decidir para cada um imóvel com poucos cliques. Então vamos supor que eu queira esse imóvel aqui e quero contar com uma assessoria. Essa assessoria vai fazer o quê? Vai levantar para mim os débitos de condomínio e IPTU, e se o imóvel estiver ocupado, vai cuidar da desocupação no pós-arrematação. Além disso, vai ter todo o suporte necessário. Eu apenas clico aqui em assessoria. Ao clicar aqui em assessoria, eu vou diretamente falar com um assessor a respeito desse imóvel para entender aqui como ele pode me ajudar na sequência para esse imóvel específico. E assim, você entende tudo como funciona e vai ter também o suporte prático de alguém para executar para você todas as análises e verificações necessárias, inclusive com um time jurídico especializado. É importante verificar que esse cadastro temporariamente aqui é gratuito, então você tem acesso a essa ferramenta aqui, onde te possibilita todos os cenários possíveis necessários, tanto entender aqui como funciona o leilão, quanto contar com assessoria especializada, além de buscar de forma prática, rápida, para que você possa aproveitar as melhores oportunidades, sem tomar aí muito tempo do seu dia e sem perder alguma coisa ali buscando pelo site da Caixa, onde os filtros não são tão
práticos e a análise não é tão clara quanto aparece aqui nessa ferramenta. Além disso, se interessou por algum imóvel, é só chamar aqui na assessoria, você vai contar com um assessor credenciado à Caixa Econômica Federal.